Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Eu sou Miriam e hoje iniciaremos uma sequência de 4 programas sobre Ruth. E nesse primeiro programa abordaremos sobre a escolha espiritual de Ruth. E eu convidei aqui, né, as nossas queridas Giovana e Cris novamente. Estamos todas aqui, né, Giovana? A paz do Senhor, Giovana, Cris. Vamos aí. A paz do Senhor, Miriam, a paz do Senhor, aqueles que nos assistem também. Amém. Paz do Senhor, Miriam, paz do Senhor a todos que nos assistem. Amém. Cris, você pode dar início para nós? Vamos lá, amém. Momento aqui? Tá certo. Nós vamos ler o livro de Ruth, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 1. Nós vamos começar no versículo 1, que nos diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E nós vamos começar hoje a contar a história dessa mulher, né? E vamos abordar nesse primeiro programa sobre a escolha espiritual de Ruth. Mas quem foi Ruth? A palavra fala que Ruth, até mais, no capítulo, nós vamos ver que até mais de uma vez o texto bíblico se refere a ela como a Moabita. Então, Ruth era Moabita e Moabe era uma cidade que se situava a leste do Mar Salgado, né, muito conhecido hoje como o Mar Morto. E Belém era uma cidade que ficava a 80 quilômetros de Moabe, do outro lado do rio, né, do outro lado do Mar Morto. Sim. E essa família de Belém, a família de Elimeleque, ele juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhos, eles foram morar nos campos de Moabe. Nesse contexto aqui que nós lemos, em que em Belém havia fome, era uma época em que os juízes julgavam em Israel, era uma época em que nós já até gravamos aqui alguns programas falando sobre esse período dos juízes. Era um tempo em que havia momentos ali de instabilidade ali entre o povo de Israel, e essa família de Elimeleque foi morar em Moabe. Porque Moabe era uma região de uma planície fértil e eles buscavam refúgio da fome. E Belém significa casa de pão. E em Moabe, quando foram morar em Moabe, os filhos de Elimeleque casaram-se com 2 jovens moabitas, sim, Orfa e Ruth. Uhum. E o povo moabita era um povo que era da descendência de Ló. E apesar do parentesco com o povo de Israel, os moabitas eles não serviam ao Deus de Israel. Eles cultuavam um outro Deus, um Deus cananita. E mesmo em Moabe, né, Elimeleque significa o meu Deus é rei. Essa família, ela permaneceu fiel ao Deus de Israel. E após um tempo, os filhos de Elimeleque morreram e a esposa de Elimeleque, Noemi, ela decide voltar para Belém, porque já havia notícias de que a fome havia passado em Belém. E a Ruth deseja acompanhar. E hoje, especificamente, nós vamos estar aqui falando também sobre o versículo 16, que vai ser
o enfoque aqui do nosso programa, que é justamente a decisão de Ruth, que foi no versículo 16 que fala assim: disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nesse texto que nós vamos conversar hoje, nós vemos que Ruth, como a Cris falou, ela era do povo de Moabe. Né? Moabe era um povo que foi amaldiçoado quando nós estamos estudando Balaão, já vimos Balaão várias vezes. Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel e o Senhor volta aquela maldição contra o povo de Moabe, né? E não deixa que Balaão amaldiçoe Israel. Então foi um povo que foi amaldiçoado, levava sobre si uma maldição, mas a graça de Deus se revelou a Ruth. Por quê? Porque ela foi eleita pelo Senhor para ser alcançada, porque ela casou-se com um israelita. E a palavra diz que ela se decidiu de acompanhar sua sogra. E quando ela se decide acompanhar a sogra, ela fala: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que tu pousares eu pousarei, onde morreres eu morrerei. Ela estava definida. Certo. Por que essa mulher se definiu? Porque a Noemi, provavelmente, quando Elimeleque sai de Israel, a decisão de sair de Israel, provavelmente, é do cabeça da casa, né? Ele saiu, mas ela se manteve fiel ao Senhor, porque o testemunho dessa mulher impactou de tal forma a vida de Ruth, que Ruth deixou para trás a sua casa, sua família, seus amigos, a segurança que ela tinha, porque Moabe era uma cidade de prédios altos, uma cidade próspera, e ela ia para uma terra. Quando Noemi fala que vai sair para uma terra que ela não seria talvez bem recebida. A lei em Israel, a palavra do Senhor, dizia que os filhos de Israel não deviam casar com mulheres estranhas. Então ela vai, a Noemi não tem outros filhos para casar com ela, mas ela vai sem nenhuma perspectiva de prosperidade, de bênção material. Não, Noemi estava voltando sem recursos para Israel, com total insegurança, não sabia o que ia ser da vida dela lá em Israel. Mas Ruth estava definida em ir com ela, pela fidelidade a ela, a Noemi, porque era uma viagem longa, perigosa, principalmente para uma mulher fazer essa viagem sozinha, uma mulher já com a idade mais avançada do que elas, que eram mais jovens, mas ela se dispõe a ir com ela e servir ao Senhor. E é interessante que ela fala assim: olha, nada vai me separar de você. Ainda que Noemi falasse com ela: não, fica, olha, eu não tenho o que te oferecer, fica. Mas ela diz: o seu Deus é o meu Deus. Já Orfa, ela também começou essa viagem. Ela também se propôs a sair. Ela também tinha ouvido falar do Deus de Israel. Eles viviam numa comunidade onde o Deus deles era um ídolo. Ídolo que eles até ofereciam os filhos em sacrifício a ele. Mas ela ouve falar de um Deus vivo, um Deus poderoso, que o povo de Israel era conhecido pelo seu Deus. É o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que supriu o povo no deserto, era o Deus que era uma coluna de fogo, era o Deus que era a nuvem no período de calor intenso, era o Deus que foi pão, que foi água, foi o Deus que as vestes deles não envelheceram. Quem é esse Deus? Não, eu quero esse Deus para mim. E eu tenho visto na vida de Noemi que Deus tem operado na vida dela, mesmo nos momentos de adversidade, porque Noemi não estava em momento de alegria. Ela tinha perdido os 2 filhos, ela tinha perdido o marido, mas mesmo assim ela pôde impactar no momento de dificuldade, levando um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que age. E a nora dela se decide: eu vou. Orfa não.
Então tá, então eu vou ficar, e volta para os costumes, para a vida, né? Eu lembro de Paulo, fala bem assim, quem nos separará do amor que há em Cristo Jesus? A morte, a tribulação, a perseguição, nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus. É assim que nós nos sentimos, né? Conhecemos o Senhor, nada vai nos separar. Nem a adversidade, nem nada, nós estamos firmes no Senhor. Glória a Deus, maravilha. E lembrando aqui também, né, então, diante de tudo que já ouvimos aqui, glória a Deus, nós vamos ver que, com relação, vamos falar sobre esse tempo, né, mais um pouquinho sobre o tempo de convivência ali de Ruth e Orfa na casa de Noemi. Aquele tempo ali, naquele convívio com a família que elas tiveram, ambas, né, a oportunidade de poder ver o dia a dia, o testemunho da Noemi, que é maravilhoso. Testemunho é uma coisa maravilhosa. A mensagem que ela trazia, a própria vida dela, né? E nós entendemos que ela começou a confrontar, né, no seu coração, tudo aquilo, né? Os valores, sobre os valores. Ela começou a confrontar com relação àquilo que ela tinha aprendido. A cultura dela, né? Toda aquela forma ali, até mesmo, né, os seus valores sociais, pessoais e principalmente espirituais. Ela viu que ela foi percebendo que era alguma coisa, era muito diferente. E isso nós vemos que quando ela confrontava no coração dela, ela comparava ao mesmo tempo com os seus valores, né, religiosos, da tradição ali, a tradição dela e aquilo tudo que ela tinha aprendido com o seu povo. Então, aquele momento ali, ela pôde ver que o resultado daquilo que ela tinha aprendido. Ela olhou e depois ela olhava para o lar de Noemi e falava, mas está tudo tão diferente. Que leveza, que senhora fantástica, como o Deus dela fala. Ela começou a provar também, porque é a presença do próprio Espírito de Deus, ele aquece. E ela começou ali, o trabalho da Noemi estava sendo feito, né? Aquele trabalho silencioso, né? O Senhor já manifestando ali a graça, né? Sobre aquele relacionamento. E nós nos lembramos muito daquela parábola do semeador, né? Dos diferentes solos. A órfã, como Giovana falou bem, né? A órfã, ela teve a sua decisão, mas ela teve a sua oportunidade, ela ouviu as mesmas coisas que a Ruth ouvia. Ela teve toda a oportunidade de conviver, mas a Ruth não. Ruth, nós vemos que seu coração estava sendo confrontado, isso é muito bom. Ela estava fazendo ali a sua análise, né? E isso é pessoal. Cada um tem que ter seu tempo, cada um na nossa vida, como serva do Senhor, o Senhor nos dá essa liberdade de analisar, de ver e de fazer a escolha. E teve um momento ali que foi maravilhoso, foi um momento crucial ali na vida de Ruth, quando Noemi diz para ela, olha, eu não tenho futuro, não é mesmo? Eu não tenho futuro. Volta para o seu povo, volta para o seu Deus, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, tem pão em Belém. Chegou a notícia que chegou para Ruth, chegou para a órfã, chegou em Moabe a notícia. Tem pão em Belém. Ali, aquele momento, eu acho que o coração, né, nós cremos, entendemos, assim, podemos conjecturar aqui que o coração dela estou sentindo até o cheiro do pão, né, mas assim, pela fé, né, então entrou nela, a notícia que entrou em Noemi, no coração de Noemi, que fez com que ela levantasse, gerou força, gerou um movimento e maravilhoso do Senhor e também no coração de Ruth. Então, naquele momento, aquela mulher ali, ela está diante quando Ruth diz, olha, volta. Quando Noemi diz, volta. Ela viu diante dela o quê? Uma porta estreita.
ela viu uma porta estreita, mas ela toma essa decisão. Ela escolhe esta porta estreita. Quando ela diz, bom, depois de tudo que eu vi nessa família, tudo que eu pude presenciar e desfrutar também ali da companhia de Noemi, todos os ensinos, testemunho, aquela mensagem, então ela toma essa decisão e ela toma dizendo o seguinte, ela mostra com convicção que ela queria o Deus de Noemi. Então ambas, aquela notícia fez bem a ambas, que trouxe muita esperança, entrou a fé de uma nova vida. Então a porta estreita ali, ela se definiu, eu quero passar, como Giovana falou, um caminho, uma estrada, o caminho da decisão, é um caminho da definição, E ela não sabia como seria, mas ela confiou no Deus de Noemi e tudo ficou para trás. Então, Cris, agora dê aí sua participação. É muito bom, Mirinha, que você colocou essa questão que Ruth ela não olhou as circunstâncias e ela creu. Ruth, a fé genuína que habitava em Noemi, que habitava naquela família, alcançou Ruth. E foi isso que a fez estar determinada a fazer essa escolha espiritual pelo Deus de Israel. Ela estava definida. E isso é tão claro que o texto fala. Ela fala, olha, Noemi, não insista, eu irei contigo. O teu Deus será o meu Deus. Então, nesse momento, nós como servas do Senhor, nós precisamos ter essa definição espiritual e crermos que, independente de qualquer circunstância, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e Ele é que nos guiará neste caminho. É interessante como que ela confiou no Senhor, que ela fala assim, faça o Senhor o que lhe aprouver, se eu desistir. Eu estou nas mãos do Senhor. Se eu falhar aqui, o Senhor pode tirar a minha vida. Porque eu estou definida, né? Muito interessante essa colocação dela. Mas aqui eu queria fazer uma abordagem aqui sobre a fome e o pão, né? Porque veio o momento de fome e você não ouve falar de um êxodo em Israel. Não foi todo mundo que foi embora por causa da fome. Foi Elimeleque que saiu. Elimeleque saiu com a sua família. Muitas vezes, no momento de adversidade, as pessoas saem da presença do Senhor para ir buscar o socorro mais fácil. Sim. Aquele socorro que está no mundo, né? Ali tem. Não, vamos buscar ali. Mas todas as vezes que nós vimos o povo de Israel saindo da promessa do Senhor, porque o Senhor tinha uma promessa para Israel, que era a terra, e era para o povo lutar pela terra. A fome veio por uma apostasia do povo. Sim. O povo se afastou do Senhor e o Senhor falou, toda vez que o povo se afastasse dele, ele ia colher o fruto do afastamento. Né? Então, vocês vão viver a vida de vocês sem o Senhor? Então, vocês vão se cuidar. E sempre vinha momento de provas. E nesse momento, Elimeleque decide tirar a família dele e ir para Moabe. E o que aconteceu? Perdas. Ele morreu os filhos, deixou a esposa sozinha, perdeu a herdade dele, porque ele teve que desfazer-se da herdade para sair. Quando Abraão saiu, quando Abraão vai ao Egito buscar socorro, nós vemos que em nenhum momento Abraão levanta um altar ao Senhor. Foi um lugar que Abraão não levantou altar ao Senhor. Quando Isaac se propõe a sair, o Senhor fala, não sai. Porque o socorro do povo de Deus sempre foi o Senhor. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Verdade. O momento da adversidade é momento de nós buscarmos ao Senhor. Porque o pão, quem dá o pão é Ele. Verdade. Então, por que nós vimos no período de Juízes, que nós já vimos 3 irmãs, né, que viveram nesse período, que era um período de oscilação do povo. O povo era inconstante. Ora estava na presença do Senhor, ora saía da presença do Senhor. Mas o Senhor sempre levantava um juiz. E por que Elimeleque não se dispôs a ser aquele homem que o Senhor usaria para trazer bênção para Israel? Então nós, como servas do Senhor, nós não podemos nos colocar na situação de Elimeleque. Veio um momento de adversidade, minha igreja está assim meio fraquinha, né? Não tô, olha, mas tem uma igreja ali que está muito, tá bem.
eu vou para aquela igreja. Não, seja uma bênção na sua igreja. Deus tem uma bênção para a nossa vida. Nós somos chamados para ser bênção. Bênção no nosso lar. O momento está difícil. Busca você a bênção do Senhor. O Senhor pode operar. O Senhor operou através de mulheres. Nós vemos que Débora foi uma juíza. Débora foi usada pelo Senhor para dar grandes vitórias a Israel. Então, da mesma forma, nós não devemos nos acostumar a buscar o socorro em outro lugar, mas deixar que o Senhor, né, opere, buscar do Senhor o recurso para os momentos difíceis. É verdade. E interessante mesmo que foi, como a Cris falou, né, é o eis-me aqui. É o eis-me aqui de Isaías, é o eu irei de Rebeca, né? E é isso que o Senhor quer da nossa vida, a nossa disposição. E aquele momento que Ruth define, ela rompe com a tradição. Foi um momento muito importante. Muitas vezes nós precisamos disso, de romper com o passado, romper com todos os nossos conceitos antigos e servirmos ao Senhor. É um rompimento que vai nos levar aos pastos, né, aos campos, aos pastos verdejantes, aos campos de Boaz, né, verdejantes. É isso que é necessário que nós entendamos, que passamos por lutas, como Giovana falou, mas não vamos deixar, não vamos temer, vamos estar definidos, sabendo que tem pão em Belém, né? E o Senhor tem bênçãos para nós sempre. A Ruth fez exatamente o oposto do que Elimeleque fez. No momento de adversidade, no momento de dificuldade, de momentos difíceis, de dificuldade. Não, eu vou. O seu Deus é o meu Deus. Eu quero servir o Senhor. Eu quero a herança, ainda que ela não tivesse direito à herança. Verdade. Né? Mas o Senhor levou sobre si a nossa maldição, a nossa inimizade, o Senhor levou sobre si, para que nós tivéssemos direito a esse pão, a essa bênção, a essa herança que ela não tinha e ela conquistou. E ela é tipo das nossas vidas, né? Da igreja que não tinha direito à herança, mas que o Senhor nos deu acesso a essa bênção maravilhosa, ter que conhecer o Deus de Israel, o Deus vivo e poderoso, né? Isso mesmo, e isso entrou uma força nela, a esperança, né? Nesse projeto do Senhor maravilhoso, nesse projeto com Deus, né? Decidiu andar com Deus, é o projeto eterno, né? Nosso, que nós abraçamos um dia. Nós vamos ter que terminar aqui, já estamos chegando. Cris, você quer trazer ainda? Eu só queria lembrar aqui como Deus é imutável, Deus é fiel. Isso. E ele foi fiel à escolha de Ruth e ele é fiel àqueles que seguem a ele, né? Lá na frente nós vamos ver que Ruth, ela vai participar da genealogia do Senhor Jesus, ela é a bisavó de Davi. E se alguém que nos assiste tem passado por momentos difíceis na caminhada espiritual e como Giovana falou, às vezes está fraco e ele está nas provas da vida, não desista, porque o nosso Deus, ele é fiel. E assim como ele foi fiel com Ruth, ele vai ser fiel é fiel conosco, é fiel com quem está nos assistindo. É isso que eu queria colocar aqui. O nosso Deus é um Deus fiel. E o momento que eles chegam em Israel, quando Ruth e Noemi chegam em Israel, era um momento especial. Era o momento da festa da colheita. E que festa é essa, né? A festa do Pentecostes. Então, quando nós nos dispomos a andar na presença do Senhor, a lutar pela bênção do Senhor, nós temos a bênção de ter o Espírito Santo em abundância. O Espírito Santo está sendo derramado. E a palavra diz assim, essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos, a todos quantos o Senhor chamar, é momento de bênção. Então, se você se definiu, se você quer essa bênção, nós vivemos hoje o tempo de Pentecostes. O tempo que o Espírito Santo está sendo derramado, que tem alegrado, que tem tido pão com fartura na casa do Senhor. O alimento não tem faltado. Jesus tem sido esse alimento que tem alimentado a nossa alma, sustentado as nossas vidas, nesse momento que o mundo passa por fome, né? Mas a igreja... O mundo tem fome e sede de justiça, né? Amém. E o Senhor tem nos dado em abundância do seu Espírito Santo. É verdade, Giovana. E Ele quer dar a nós aquilo que Ele deu a Ruth, uma disposição, né?
uma força nela que moveu o coração dela a tomar aquela decisão, eu irei, eu quero. Essa disposição o Senhor também pode nos dar. Senhor, eu estou abatido, né? Ela foi marcada com mortes, né? A morte do marido, né? Por perdas ali, mas olha, quando ela viu a possibilidade, aquela notícia gerou nela a esperança. No momento, né? de perda, a gente não pode deixar a maior riqueza que nós temos, né? Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, eu estou passando por um momento tão difícil que eu tenho vontade de desistir. Eu falei, minha irmã, você só tem de bom o Senhor. Se apega a Ele, que Ele muda a sua sorte. Como vai mudar a sorte de Ruth também, né? Naquele momento de desesperança, né? É a hora de nos apegarmos ao Senhor, porque Ele é que tem a bênção. Glória a Deus. É caminhar com Deus. Bom, nós temos aqui, né, essa palavra maravilhosa, essa história linda, e vamos continuar nos próximos episódios, né, a história aí de Ruth, sobre outros aspectos, e nós vemos que a sábia escolha de Ruth em servir o Deus de Israel manifestou-se na convivência com a família de Noemi. Ruth descobriu valores que ela não conhecia. Estes valores se confrontaram com os que ela havia recebido por tradição do seu povo e a inspiraram a deixar tudo para trás e viver na presença do Deus vivo. A todos, a paz do Senhor Jesus.